Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Avancemos além. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Paulo, aos Hebreus 6:1. Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constitui fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado, que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para diante no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer em se vendo sozinhas, sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto: deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até à perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que, se o arrependimento é útil, de quando em quando o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que consta do Evangelho, no seu capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas. Nós temos por hábito, às vezes, com vergonha ou alguma coisa, ter medo quando a gente participa de reuniões, principalmente aí nas nossas casas espíritas. Alguém diz assim: quem vai fazer a prece? Aí a pessoa fica toda encolhidinha, envergonhada, porque acha que não sabe fazer prece, porque a prece dela não vai ser tão bonita como a de várias que ela deve ter ouvido. Tem nada a ver.
O que nós vamos ver hoje, que o Kardec fez questão de colocar, logo na introdução deste capítulo, que é o que eu vou me reportar, ele mostra-nos que a prece tem determinadas características e que nós temos que ter cuidados ao fazer a prece para atender a determinadas situações, vamos dizer assim, que venham a mostrar o nosso sentimento para com Deus ou para aquele a quem nós vamos dirigir a prece. É importante que nós tenhamos na mente uma coisa. Jesus, quando nos ensinou a orar o Pai Nosso, ele nos ensinou que a gente tem que se recolher no local, qualquer que seja o local, gente, mas a gente tem que se recolher e fazer a prece. A prece tem que ter muita fé em relação a quem a gente vai pedir, muita humildade em relação ao que nós estamos pedindo de perdão e muitas mudanças em relação ao que a gente promete. Eu não vou comentar, mas se vocês lerem o Pai Nosso, lerem, não orar, mas ler com calma, tem um trecho do Pai Nosso que é importantíssimo que nós falamos para Deus. A gente pede a Ele que Ele faça muita coisa, mas se nós fizermos igual. Então, é um pacto que a gente está fazendo. Mas aí o Kardec vem nos mostrar isso ao longo do estudo de hoje e vai nos mostrar também que neste evangelho há uma coletânea de tipos de prece, mas ele frisa que a gente não precisa se ater a preces escritas, nada disso, que ele vai nos mostrar o que é mais importante para fazer uma prece. Então vamos dar início falando no itemzinho do primeiro parágrafo do capítulo 1 do item 1 do capítulo 28, que diz o seguinte para o Kardec: a forma, os espíritos hão dito sempre, olha o que os espíritos nos orientaram a fazer prece, a forma não vale, o pensamento é tudo. Então, como eu disse, o que é mais importante é o pensamento que a gente eleva ao fazer a nossa prece. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e de maneira que mais o toque. Então ele diz, ore, pois, cada um suas convicções e de maneira que mais o toque. Olha, mais uma vez mostrando o sentimento nisso. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Coração no sentido de sentimento. Então, quando a gente vai fazer uma prece, por que Jesus mandou a gente recolher? Porque é nesse momento que a gente está sozinho, que a gente começa a meditar, achar, de repente, os nossos erros, as necessidades, agradecer ao que foi feito de bom para nós e de ruim também, porque às vezes a gente precisa de ruim para ser alerta. E aí, ao fazer isso, nós estamos começando a aprender a orar. O Kardec alerta uma coisa importante no seu segundo parágrafo, que os espíritos jamais prescreveram alguma fórmula absoluta de prece. Eles nunca prescreveram prece nenhuma. E quando eles dão alguma prece, é para que a gente fixe a ideia, né? Sobretudo para quê? Para chamar a atenção sobre os certos princípios da doutrina espírita. Só isso. Então, servem também para auxiliar alguns embaraços que a gente tenha ou sinta alguma coisa. E ele diz, embaixo, no terceiro parágrafo, que este capítulo, que é o capítulo de coletânea de preces, ele encerra e representa uma escolha, eu vou ler como ele diz, encerra e representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Então, essas coletâneas são preces que os espíritos ditaram para ele.
foram ditadas para que fossem acrescentadas e para facilitar a forma da gente falar, vamos chamar assim, falar com aqueles a quem a gente vai orar ou solicitar. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras e em termos diversos, apropriadas e certas ideias, ou em casos especiais, mas pouco importa a forma, olha o que interessa. Se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece, olha que coisa importante, consiste em elevar a nossa alma a Deus. Prestar atenção nisso. Então, a diversidade de fórmula, nenhuma diferença deve criar entre os que nela creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando são sinceras. O mais importante numa prece é a sinceridade. O que é mais sincero? Você está alegre, contente, satisfeito numa festa, está toda a família reunida, está alegre, você está vivo, vendo aquilo tudo. Naquele momento você diz assim: meu Deus, muito obrigado por poder presenciar este momento ou participar deste momento alegre. Isso é uma prece. E é uma prece com o sentido de alegria que você tem e de agradecimento pela oportunidade de conviver com aquelas pessoas que ali estão reunidas, com aqueles amigos, parentes que estão ali, comemorando com você alguma coisa que lhe agradou. Isso é prece. E é uma prece o quê? Sincera. Assim como eu sempre nos estudos que faço, alguns que já me assistem devem ter ouvido falar, quando eu cito aquele caso da mãe. Eu não sei fazer uma. Não, sabe? A mãe, quando pega um copo de água com açúcar, bota, a criança está doente, está chorando, está reclamando, não tem mais calma, e ela simplesmente pega aquele copo com água, com açúcar, e diz: meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar um remédio, me ajude a aliviar o sofrimento do meu filho, eu só tenho esta água com açúcar, me ajude. Ela dá água com açúcar para a criança, alguns momentos depois, a grande maioria fica calma, até ela ter possibilidade de levar ao médico ou alguém que vá tratar da criança como ela deve. Nós temos que aprender quando fazemos prece uma coisa importante. Não é atendido o que a gente pede, a grande maioria das vezes, porque o que a gente precisa não foi o que nós pedimos. Mas a grande não. Todas as vezes, a prece vai atender ao que nós precisamos. A coincidência pode ser que o que nós precisamos era o que nós queríamos, mas não. Deus nos dá o que a gente precisa. A gente tem a realidade é essa. Então a gente tem que fazer prece e aprender a fazer prece, tendo como objetivo sempre isso na cabeça. Se eu estou com um problemão na minha frente para decidir, não tenho que pedir que isso aqui seja. Não, a gente não tem que pedir que aquilo é o melhor. A gente tem que pedir a ele a ajuda para decidir o que melhor for para nós, o que melhor vier nos ajudar. Aí sim, você vai fazer uma prece perfeita em termos de solicitação e agradecimento. Agora, outra coisa que nós somos muito ingratos. Nós sabemos fazer prece pedindo. E quando a gente não faz prece? E aí, quantos de nós não faz prece para agradecer? É. Alguém aqui acorda de manhã e faz uma prece agradecendo por estar vivo um dia? A grande maioria não. Alguns de nós vai dormir e pede prece, faz a prece para que tenha um bom sono. Quando chega de manhã, acorda e esquece de agradecer tudo aquilo que a gente tivemos. Desculpe, que nós tivemos. É interessante isso, não é? Mas é da nossa natureza, é desse planetinha que nós vivemos, para isso que a gente está aqui, para aprender a fazer a coisa certa. Agora, nós temos que ele diz aqui mais embaixo,
que o seguinte: não há, pois, considerar esta coletânea, ou seja, vamos pensar nisso que ele está colocando no livro, como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os espíritos ministram, ou seja, é uma variedade de preces que eles nos ministram para nos facilitar. É uma aplicação dos princípios moral evangélica desenvolvidos neste livro e um complemento aos ditados deles, relativo aos deveres para com Deus e o próximo. Adiante, eles falam: o Espiritismo reconhece como base, como boas as preces de. Olha que importância, esqueçam religião, gente, pensem nisso. O Espiritismo conhece como boa as preces de todos os cultos. Agora, por quê? E como? Quando ditas de coração e não de lábios somente. Você sentar, começar a rezar o Pai Nosso, Ave Maria, a oração do anjo da guarda, salve rainha e outras mais para religiões, e fazer aquilo simplesmente por fazer, acabou, porque era uma obrigação, não vai valer nada. Você tem que fazer com sentimento de amor a Deus, com sentimento de agradecimento a Deus. Quando pedir, com sentimento de humildade, porque você está necessitando daquele momento dele. Às vezes nós não somos humildes, nós somos rudes até para pedir. E a gente tem que aprender a ser mais humilde pedindo, a ser mais humilde agradecendo e a ser mais humilde sempre que vamos orar a Deus. O Espiritismo reconhece como boas preces. Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Bom, Deus, segundo ele, é o quê? Sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica e lhe entoa louvores. Mas embaixo ele fala uma coisa que eu achei interessantíssima e que eu frisei aqui nesse mesmo item 1. Ele diz assim: quem quer que lance anátema às preces que não sejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. É lógico, ele não tem fé. A gente tem que ter fé em Deus. E a maior fé é saber que Ele vai nos dar o que precisamos. Eu sinto isso sempre. Então, de repente, a gente tem que já está na hora de, quando fazer o nosso Pai Nosso, a nossa oração, pedir a Ele que nos ilumine o caminho para que a gente ache o que Ele vai nos mostrar que precisamos. Quantas e quantas vezes nós temos dualidades, decisões a serem tomadas? Então a gente pede a Ele, quando estiver na dúvida, que Ele nos ajude a tomar a decisão que melhor for para nós e que melhor for para ajudar os outros. De repente a gente consegue isso e não sabe nem como. Surge alguma coisa de repente. A gente só tem que pedir a Ele para clarear a nossa mente, a nossa visão, para que a gente, e o nosso sentimento, para captar naquele instante qual é a forma mais correta para a nossa solução. Agora nós vamos falar qual é a condição essencial da prece. Eu não vou citar aqui, mas ele mostra aqui o seguinte: a condição essencial da prece, segundo São Paulo, e vão lá dar uma olhada que é melhor, no seu capítulo 27, no número 16. Qual é? Ele simplificou. É que seja, primeiro, inteligível. Então a gente fala normalmente, inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso, não basta seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Então, ela tem que ser dita com a língua que todos a compreendam. E ele cita mais: há preces em língua vulgar, que não dizem um pensamento, muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira. É que, por isso mesmo, não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam, as mais das vezes, abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. Fé é coisa, oração é coisa simples. Nós temos uma pessoa na família
que ela faz as orações dela de uma forma até estranha. Ela conversa. Ela, quando está em dificuldade ou quando alguém da família está com problema, ela diz assim: pai, eu não queria passar por isso. Por que que você está me fazendo passar por isso? Eu perdi, por exemplo, meu filho, quando eu é que deveria ter ido. Por que que eu estou passando por isso? Me ajude a entender. Olha a prece. Isso é uma prece, gente. Ela está conversando com Deus, essa pessoa. E ao solicitar, o que que ela solicitou? Uma mera compreensão por que que ela passou por aquilo. De repente, a compreensão que ela quer não é algo, não, de repente é uma calma, uma tranquilidade para que ela compreenda que, às vezes, a lei natural da vida é invertida por algum motivo, por alguma causa, ou vai ser alguém que vai chegar e vai explicar isso que eu estou falando para você, para que ela tenha calma e possa entender por que que alguém foi antes do que deveria ter ido, e assim por diante. Ela frisa mais embaixo, nesse mesmo parágrafo, o seguinte: numa palavra, a fé deve refletir somente sobre essa condição, pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notai que, ar distraído e com volubilidade, elas são ditas na maioria dos casos. Quer dizer, a maioria das preces não são ditas com sentimento. Cada palavra, ele citou lá em cima, deve ter alcance próprio e despertar o quê? Uma ideia, pôr em vibração, uma fibra da alma dele. Aí ele fala: vêem-se lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. E aí ele vai concluir esse pedaço do item 1, nos mostrando o que vem pela frente. E ele vem dizendo na frente o seguinte: que essas preces que constam estão divididas em 5 categorias. A primeira são preces gerais, incluindo o Pai Nosso. A segunda, preces por aquele mesmo que ora, ou seja, pela pessoa que está orando. Prece pelos vivos, prece pelos mortos e prece especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. Essas preces foram o que os espíritos ditaram para facilitar a hora. Agora, uma coisa importante: não adianta fazer nenhuma dessas preces se o seu sentimento na hora de fazer a prece não é de amor. Seja pelo vivo, seja pelo morto, seja por você, seja por qualquer coisa que você vá falar ou vai pedir. Se você não faz com um sentimento de dentro algo que você realmente está precisando mostrar a Deus a sua necessidade, não vai dar certo. É o que ele disse. Então, com o propósito de chamar de maneira especial, aí ele continua, a atenção sobre o objeto de cada prece e lhe tornar mais compreensível o alcance, vão todas precedidas de uma instrução preliminar. Então, essas 5 tipos de prece têm sempre uma instrução preliminar para a pessoa compreender como é que ele vai começar a fazer a prece. Deu uma espécie de exposição de motivo sob o título de prefácio. Bom, minha gente, eu estou terminando aqui o estudo de hoje e espero ter mostrado a quanto é importante que a gente, ao sentar para orar, para fazer uma prece, seja em nosso favor, seja em favor de alguém, façamos com aquele sentimento de amor que nós temos. Façamos, mesmo pelo nosso inimigo, façamos com amor para que esse amor seja irradiado. No livro, se eu não me engano, é Obreiros da Vida Eterna, há uma passagem
em que o André Luiz pergunta ao seu mentor o que são os pontos de luz que estão aparecendo nos, vamos falar assim, no alto da onde ele está vendo aquilo, aparecendo, sobrepondo as nuvens negras que estavam ali. Aí o mentor disse: isso são as preces. Vejam como é importante. Uma prece feita com fé, feita com amor, feita com carinho, ela sobrepuja tudo, ilumina tudo. Então, não tenhamos medo de fazer prece. Prece é só a gente falar, conversar com Deus, conversar com quem a gente quer dirigir a prece, de uma maneira simples. Por quê? Porque como somos espíritos, eles sabem a nossa situação, mais do que a gente pensa. Eles vão influenciar a gente muito mais do que a gente sabe. Então, o que a gente tem que fazer? Conversar. 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 Fala tranquilo, pede com calma, pensa no amor que você pode dar ou pedir para aquela pessoa. Pensa, a gente faz isso toda vez que um parente nosso está doente, principalmente pai, mãe, irmãos, sobrinhos, filhos. Como a gente faz? E a gente esquece esse sentimento ao fazer, às vezes, uma mera prece dentro de um templo, qualquer que seja ele. Quando não é para isso, é coisa séria. A humanidade precisa disso. Mais amor, mais sentimento de amor para o próximo. Que Deus, na sua infinita bondade, nos ilumine e nos auxilie sempre que nós nos reencontrarmos com Ele para fazer a prece. Que a gente se lembre de agradecer, assim como a gente se lembra de pedir, tá? E que Ele, com a sua infinita bondade, nos ilumine sempre, para que nós lembremos esse pequeno estudo de hoje, como devemos fazer uma prece para conversar com Ele. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe.